Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do aquecimento para a jornada do bordado perfeito, que é um evento que vai acontecer do dia 15 ao dia 19 de setembro agora, e lá eu vou te ensinar como você, mesmo sem saber criar matriz de bordado, mesmo sem ter muita experiência com bordado, pode aprender do zero até ter suas matrizes profissionais feitas por você mesmo no software de bordado, tá bom? E aí, além disso, como aprender a vender tanto suas matrizes quanto seus bordados pela internet. Isso é um módulo novo que a gente vai ter no curso a partir dessa edição e vai ser muito legal poder mostrar para você passo a passo como eu consegui transformar esses 13 anos ou mais de experiência com bordado eletrônico e esses 8 anos de marketing digital que eu tenho também conhecimento podem ser muito valiosos para você na sua jornada para aprender a trabalhar com bordado eletrônico. E o tema de hoje, e só complementando, se você tem interesse nesse evento, tem um botão aqui embaixo para você, um link aqui embaixo para você se inscrever nos comentários. E aí você só clica e se inscreve para esse evento que vai ser online e gratuito. Então você vai poder assistir estando em qualquer lugar do mundo e só tendo acesso à internet, beleza? Então, o tema do vídeo de hoje seria como ganhar dinheiro criando matriz de bordado para outras pessoas, mesmo sem ter máquina de bordado. E aí, esse tema é um dos que eu acho mais legais, porque mostra que mesmo você trabalhando em casa, mesmo sem ter máquina de bordado, você pode conseguir uma renda extra ou transformar isso na sua renda principal até. Só tendo um computador, um mouse, um teclado e o programa, no caso o Wilcom, mas qualquer programa serve para isso também, tá? Qualquer programa como Embird, PDesign, qualquer programa de criação de bordado serve para todos esses passos que eu vou passar também. Então, se você ama bordado, mas não tem uma máquina, ou se você quer entrar nesse mundo do bordado eletrônico, mas não tem muito dinheiro para investir, que o custo é muito baixo, tendo só um programa de bordado e um computador, ou se você tem uma noção de criação de arte, ou tem ideias muito legais, mas ainda não é da profissão, sabe? Você está pensando em entrar, isso seria interessante também para falar, pô, esse nicho é legal, o bordado de criança é legal, o bordado para casamento, essas coisas, já daria para ter uma noção da temperatura da água ali, sabe? E às vezes você até já aborda, mas você gostaria de ter outras fontes de renda, porque eu sei como isso é importante. No começo do bordado eletrônico aqui, a gente tinha máquina, mas às vezes não tinha serviço. E, pô, às vezes você trabalha só você, ou é você e seu esposo, sua esposa, e é importante ter uma renda extra, é importante ter alguma coisa além dos pedidos que entram, porque às vezes não vai ter sempre pedido. E aí, se você sabe fazer matriz, se você sabe aonde divulgar seus serviços, isso pode ser um diferencial para você. Então, tudo que eu for escrevendo, eu vou colocando aqui eh, na tela para você ir acompanhando. Então, se você ama bordado, mas não tem máquina, essa aula serve para você. Se você quer entrar nesse mundo de bordado, mas ainda não, não quer investir, ou não tem muito interesse, ou não tem muito dinheiro também, se você tem uma noção de criação de arte, ou se você já bordou, mas ainda quer complementar suas fontes de renda, beleza? Então, assim, e aí, claro, né, se a gente não tem muito serviço, a gente sabe criar matriz, se a gente consegue divulgar na internet, é claro que isso é um baita diferencial, tá? Tudo isso já falo um pouco aqui no canal, né? Não sei se você já me acompanha há muito tempo ou não. Existe chances de que você nunca tenha visto nenhum vídeo meu, mas se você se inscrever no canal aqui e procurar mais vídeos sobre, você vai ver que eu falo bastante sobre criação de matrizes, sobre o Wilcom, sobre como precificar seus bordados. Então se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para a gente continuar conversando, beleza? Então, como funciona? Eu acho que é muito importante eu comentar com você como funciona esse setor, porque é claro, né? Você quer trabalhar de casa, você quer ter essa outra fonte de renda, você quer começar, mas poxa, você não sabe fazer matrizes, né? Então, às vezes, eu é importante saber, como funciona esse mercado antes de qualquer coisa. Então, vou escrever aqui, como funciona
o mercado de criação de matrizes personalizadas. Bom, você mesma ou você mesmo já pode ter precisado de uma matriz personalizada, né? Porque imagina, você arrumou um cliente, a pessoa chegou na sua loja, entrou em contato com você no telefone ou levou na sua casa 20 peças do logo de um posto de gasolina, um posto Ipiranga, por exemplo. E poxa, você não tem a matriz do posto Ipiranga. Quando você não sabe fazer matriz, qual a primeira coisa que você faz? Às vezes você tem um contato de um programador, um ou dois ou três, e você fala, pô, ele vai me cobrar ali, sei lá, 20, 30, 50 reais para fazer essa matriz, o Olé vai ter que pagar. Antes de começar a produzir, você já tem que pagar, né? E aí, ou, né, você pode precisar de alguém para doar essa matriz para você, o que é pior ainda, né? Porque, assim, o lado bom, essa matriz seria de graça. O lado ruim é que você não sabe a qualidade dessa matriz. Então pedidos de encomendas de peças, né? Encomendas de peças. Eu dei o exemplo aqui, né? Uniforme. Eu coloquei de posto de gasolina, mas uniforme. E aí tem duas situações. Ou você contrata alguém para fazer essa matriz, ou você pede doação. O bom de você contratar alguém para fazer, então, o ponto positivo de você contratar alguém para fazer é que é um profissional, teoricamente. Teoricamente, a pessoa é um profissional, vai fazer ali com calma. E o lado ruim seria ter que pagar. Além de ter que pagar, ter que esperar a pessoa fazer. Porque assim, às vezes a gente tem um prazo muito curto para realizar a produção. Aconteceu de a gente aqui já pegar produções que eu pego na segunda-feira e tenho que entregar na quinta. É claro que isso não é o ideal, mas acontece com frequência. E às vezes com centenas de peças, isso já aconteceu. Pô, se você tem um prazo tão curto e você não tem um profissional que faz sempre para você, pode ser desafiador. Porque às vezes você entrou na segunda, o cara vai conseguir fazer para você só na terça-noite, putz, você vai ter 2 dias para fazer aquele pedido. Se sua máquina tem um RPM muito baixo, tem a frequência muito baixa, você já não consegue entregar. Então, assim, se você pensa em ser uma pessoa que faz matriz de bordado para alguém, saiba que é importante ser rápido para entregar essas peças, tá? Porque quem tem máquina geralmente precisa disso rápido. E se você arruma um pedido e depende de doação, eu acenderia um baita alerta aqui. Porque quando você depende de doação de matrizes, em geral as matrizes a pessoa não vai fazer do jeito que você precisa. Você vai precisar de um logo do Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga não é fácil, porque tem no Brasil inteiro, muitas pessoas já fizeram essa matriz, mas se é um logo muito específico, as pessoas não vão ter. Então, logos específicos, não existe a matriz pronta. Então, não existe. E para quem quer fazer matrizes personalizadas, acende aí uma baita oportunidade, né? Porque o logo da escola do seu bairro não vai ter. E aí, para fazer esses uniformes dessa escola, você é a pessoa mais indicada se você sabe fazer essas matrizes. Logos conhecidos, você pode até achar, mas, porém, todavia, entretanto, se você achar, há grandes chances que a pessoa tenha feito rápido. E a matriz pode estar danificada, pode estar num formato de máquina específico que não o seu. E quando você for transformar para o seu formato,
não ficar legal. Então, muitas coisas podem acontecer no seu caminho que deixa a matriz ruim. Então, você pode achar, mas a matriz pode estar ruim. Então, esse é um problema muito grave para quem depende de doação de matrizes, porque geralmente as matrizes não estão num formato bom, estão no formato de máquina, e quando ela vai passar para a máquina e precisa bordar num tecido específico, ela enruga toda e você não consegue editar, porque os formatos de máquina não são editáveis no PDesign, no Wacom, em nenhum desses softwares, porque quando você salva no formato de Wacom, por exemplo, a matriz fica de uma forma editável. E os pontos conseguem. O programa é inteligente o suficiente para, no formato de Wacom, por exemplo, os pontos têm as ferramentas específicas e você consegue editar, colocar compensação, colocar amarração ali no bordado e deixar a matriz melhor. E aí você pode aumentar, diminuir sem problema. Já quando você pede uma doação de um logo de tamanho específico, aí você vê editar o tamanho do bordado. Se o bordado tinha 5.000 pontos, ele vai continuar com 5.000 pontos, mesmo se você deixar com o dobro do tamanho, o que vai deixar a matriz muito ruim, muito ruim. Então, toma muito cuidado com pedir ou doar matrizes, porque às vezes a gente pensa que está ajudando, a gente está mais atrapalhando, tá bom? E as pessoas precisam fazer essas encomendas muito específicas. Ou às vezes, imagina, você quer fazer um enxoval de criança e aí você precisa de desenhos com fontes diferentes, né? Então, é um outro pedido da mesma forma, tá? E aí, nesse sentido, a gente já começou a ver que existe um espaço para pessoas que fazem matrizes, seja as matrizes profissionais aí com logo, aqui em São Paulo, no Brasil, tem um bairro onde a gente borda bastante calça jeans, né? Tem muita roupa bordada e aí são pedidos grandes, né? São pedidos de 1.000 peças, são pessoas ou pedidos de, imagina assim, você vai bordar um pijama. Pijama feminino e masculino tem bastante bordadinho. Coisa que vende na C&A, coisa que vende no Brás também, em várias lojas de departamento. Tudo isso alguém bordou. E pode ser você, se você tiver uma máquina industrial. Então tem mais esse nicho de, pô, a pessoa vai fazer às vezes 5.000 reais em um pedido. A matriz tem que custar algo que faça sentido para essa produção. É claro que essas empresas muitas vezes têm pessoas que são contratadas só para programar, que pode ser você, se você aprender, e são profissões que pagam bem, relativamente, depende da cidade que você mora. Então, existe esse nicho de trabalhar dessa forma também. Então, existe trabalhar com pedido de bordado, mas existe o nicho também de trabalhar em firmas de bordado. E por aí vai. Existem muitas aplicações aqui para esse tipo de aprendizado e é muito procurado no mercado, tá bom? E aí, assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que aprendeu a trabalhar com esses formatos e foi contratado, inclusive, por uma empresa de bordado eletrônico e trabalhar de casa, tá? Ele recebe as matrizes que precisa criar ali para a empresa e trabalhar de casa. É super legal, recebendo um salário que ele nunca tinha recebido antes. Então, é uma coisa muito interessante. E aí, quais são as ferramentas que você precisa para fazer esse tipo de trabalho? Deixa eu colocar aqui. As ferramentas que você precisa para fazer esse tipo de trabalho são 3 apenas, tá? E é muito simples. Você precisa de. Opa, deixa eu tirar aqui. Você precisa de um software de criação de matrizes, que é um programa, né, de criação de matrizes, seja o Wacom, Embird, ou PDesign, cada um de uma marca diferente, né, de máquina aqui. O Wacom é da Barudan aqui no Brasil, o Embird não tenho certeza, o PDesign é da Brother. E aí, cada pessoa usa o software que melhor funciona para ela aqui, né? Eu uso o Wacom porque é um software muito profissional, muito bom, tem atualizações sempre.
E aí você vai ter que procurar fornecedores, né? A gente pode conversar depois, se você tem interesse em conseguir comprar o Wilcon, entre em contato comigo, entra na lista VIP aqui embaixo, porque e chama no Telegram também, eu vou deixar o link do Telegram aqui, a gente pode conversar diretamente, que a gente consegue o Wilcon, eu consigo te mandar o link do Wilcon para você olhar, ver como funciona os programas. Eu ainda hoje só uso o Wilcon, mas quando você sabe bordar, quando você sabe como funciona o bordado eletrônico por dentro, você consegue aprender essas outras ferramentas facilmente. E em breve eu vou estar ensinando esses outros softwares também. Então, fica na guarda. Então, qualquer software desses serve muito bem para você aprender a fazer suas matrizes de bordado e fazer para os seus clientes. E o custo desses softwares não é esse absurdo que se fala. Tipo, é possível comprar, então fique tranquilo quanto a isso. Me chama no privado que a gente conversa, tá? E aí você precisa também de um computador básico. Não precisa ser um computador, uma máquina voadora, não precisa ser uma nave espacial. Um computador básico dá conta super do que você precisa, tá? E conhecimento técnico de Wilcon ou do software que você o for usar, ou de outros programas. E aí, quando eu falo conhecimento técnico, não basta saber fazer a matriz ali no computador, tá? Porque imagina que você não tem máquina, você sabe fazer a matriz e isso é muito bom. Porém, existem conceitos técnicos de bordado no tecido que você precisa aprender, tá? E as pessoas não falam disso na internet. É bizarro. As pessoas ensinam você a usar as ferramentas, mas não ensinam a você levar para a máquina e entender como o bordado fica depois, tá? E isso foi uma das coisas que eu mais bati cabeça nos anos iniciais que eu estava aprendendo a fazer minhas matrizes. Porque uma coisa é no programa, outra coisa é na máquina. Então, até por isso que o canal chama Laboratório do Bordado, porque esse processo de criação de matriz e levar para a máquina é um processo praticamente científico, empírico, de você ver como ficou, não ficou bom, vou melhorar, vou aprender, vou evoluir aqui a minha matriz para que ela fique muito boa, tá? Então, é importante ter essa noção de conhecimento técnico de Wilcon e de bordado, bordado em si, né, da peça, da agulha, da entretela, que é uma coisa que tem também no curso do Laboratório do Bordado, que a gente vai estar abrindo vagas no final da semana da jornada do Bordado Perfeito, beleza? E aí, não precisa de máquina para fazer isso, porém, a gente consegue ensinar para você do que for necessário. Então, é importantíssimo também ter esse conhecimento, beleza? E aí, uma outra coisa que é importantíssima é saber como cobrar as suas matrizes e onde vender, tá? É muito importante a gente saber como cobrar por essas matrizes, porque, assim, tem muita gente no mercado hoje que está começando a fazer matrizes, muita gente. E às vezes a pessoa trabalha só com a criação de matrizes terceirizadas. E aí existe um custo envolvido em você ter a sua matriz pronta, né? Então você precisa saber cobrar de forma correta. E o que é cobrar de forma correta, Marlon? Usar o seu custo de vida como indicador de preço. Porque assim, você pode virar e falar, Marlon, mas eu cobro aí R$ 20 por matriz, é o que o pessoal da minha cidade aceita pagar. E eu entendo perfeitamente, porque o Brasil é muito grande, tem cidades onde o custo de vida é muito mais baixo, e aí você vê o que você tem que cobrar R$ 20, ponto. Só que a gente pode lembrar que não existe só a sua cidade para vender. E, de repente, você começa a vender matriz por R$ 20, você faz uma matriz por dia. E aí chega no fim do mês, em 20 dias úteis,
Na boa, numa hipótese boa, você ganha R$ 20 por dia. E aí no fim do mês você ganhou R$ 400. Se isso for uma renda extra, tá ótimo. E é muito possível fazer isso. Porque é 20 dias vezes R$ 20, né? 400. Mas se isso for para você viver e pagar aluguel e pegar ônibus e sair no tempo livre, porque todo mundo precisa de lazer, talvez esse valor não seja o ideal para você. E aí você vai começar a ver que ou você precisa de mais clientes ou você precisa cobrar mais por peça. Então, é interessante saber fazer essa conta. É muito interessante saber fazer a conta de como cobrar, para o quanto você produz, para o quanto você consegue ganhar no fim do mês. E aí, isso é outra coisa que eu tenho vídeo aqui mostrando e ensino no canal também como cobrar, tá bom? No canal não, no curso como cobrar. E aí, existe, e quando eu falo saber como cobrar, pô, não existe um preço fixo para uma atriz. Não existe isso. Não existe preço por ponto. Não, porque tem desenhos que são mais difíceis que outros para fazer. Então você não pode cobrar a mesma coisa para tudo que é matriz, entende? Tem matrizes que são um pouco mais complexas, tipo uma matriz que é o rosto de uma pessoa, uma foto. Esse tipo de coisa é mais difícil de fazer na mão, é um trabalho artístico, artesanal. Agora, um logo de uma empresa é um pouco mais barato, um pouco mais fácil, entendeu? Ou nomes. Nomes tem nomes que dá para fazer super rápido no Wilcon, né? Nessas plataformas. Então, entender como cobrar por complexidade. Então, cada tipo de matriz é diferente. E às vezes mesmo matrizes de logos, tem logo muito mais difícil que outro, tá? Ou tem letras pequenas, então por técnica que você usa, também é importante saber. E aí, para fazer essa precificação, sempre, mas sempre, vou até colocar aqui, sempre o cliente precisa mandar uma foto muito boa da matriz ou do desenho que você precisa bordar. Porque se você não tiver referência, não tem. Se a entrada for ruim, se a sua referência for ruim, a sua matriz vai ficar ruim também. Saiba disso. Então é importantíssimo que o cliente sempre mande uma imagem, tá bom? E aí, como vender essas matrizes? Pô, tem diversas formas, né? Aqui foi como aprender como cobrar, né? Então, cobrar. E agora eu vou falar sobre onde vender. Sobre onde vender é um tema muito legal que eu sempre gostei, achei muito interessante falar e eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre isso. E eu vou começar agora nessa próxima turma. E vai ter um módulo sobre como vender na internet. E aí, eu já até dei um spoiler aqui, né? Porque vender dá para você vender na sua cidade, não tem problema. Você pode distribuir cartãozinho nas lojas de bordado de onde você mora. Isso é uma tática legal. Só que o ideal mesmo, onde você vai conseguir ganhar dinheiro de verdade, com certeza vendendo na internet. Ponto final. Vender na internet vai fazer com que você consiga viver de bordado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Você sabendo a técnica, sabendo como fazer bordado eletrônico, você vai vendendo na internet, acabou o problema, porque se você trabalhar bem, conseguir atender os seus clientes da melhor forma e tiver a noção de como o seu bordado vai ficar com certeza no tecido, aí você matou a pau, aí não vai ter retrabalho, você vai fazer a matriz agora. Se tiver 10 matrizes para você fazer no dia, você vai fazer todas com perfeição. E se no máximo um cliente falar para você, olha amigo, você precisa, por favor, faça esse ajuste para mim, porque eu fui colocar a máquina e não deu muito certo. Se tiver um, dois caras que falam para você no dia, é muito, tá? E isso é uma coisa que dá para fazer. 10 matrizes por dia é tranquilo, dá para fazer super. Tá? Então, vendendo na internet tem diversas formas. Você pode vender pacotes de matrizes, que ensinamos como fazer aqui no YouTube e no canal, no curso também, tá? E aí, os pacotes de matrizes você pode vender em vários lugares diferentes.
e você pode vender matrizes personalizadas, tá? Então, essas duas formas são muito possíveis fazer. E aí, assim, você pode vender de formas diferentes, tá? Seja fazendo anúncios no Google, no Facebook, no TikTok, tudo isso é uma coisa que vai ter no curso. E aí você pode vender essas matrizes de diversos temas que você quiser, que você sabe que vai ter público, você pode fazer, beleza? E aí, você deve estar se perguntando agora, tipo, ah, Marlon, muito legal todo esse papo e tal, mas eu não sei fazer matriz nenhuma, eu não sei. E aí, tipo, dúvida, né? Então, vou colocar aqui dúvidas. Eu não sei fazer matrizes. Eu não sei fazer. Não adianta ficar me falando que é muito legal, sendo que eu não sei fazer. E é isso que eu estou te falando. Não é difícil aprender a fazer matriz. Não é difícil aprender sobre bordado eletrônico. Eu venho ensinando isso aqui na internet já faz desde 2020, já faz 5 anos. Dei uma paradinha às vezes, porque eu tinha muita coisa acontecendo na minha vida, precisei me formar. Mas isso é uma coisa que eu venho ensinando e dá para aprender a fazer matrizes simples muito rápido, tá? Só quem tenho certeza que quem seguiu minhas dicas aqui gratuitas do canal lá de 2020 até agora, com certeza sabe fazer matrizes muito, muito boas, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Se você dedicar 1 hora por dia para aprender a fazer matrizes, com certeza você vai conseguir aprender. E aí você pelo menos aprender a fazer a própria matriz, você vai saber, tá? É claro que se você não tiver uma máquina, você não vai conseguir testar e ver o processo todo como acontece. Porém, se você usar as dicas que eu passo, e principalmente entrando na comunidade do bordado eletrônico, que é o que eu tenho, né, do laboratório do bordado, que a gente vai abrir vaga agora no dia 15, na semana do dia 15, né? Você vai conseguir aprender como funciona esse processo de, pô, fiz minha matriz. O que eu preciso fazer antes de levar lá para a máquina? O que eu preciso considerar de acordo com tecidos diferentes? Qual agulha que eu uso para máquinas diferentes? Qual agulha que eu uso para tipos de tecidos diferentes? Então, tudo isso você vai aprender no curso, se você entrar no curso. Então, ou mesmo se você seguir os vídeos aqui no YouTube meus, você vai conseguir aprender tintim por tintim como fazer a sua matriz muito, muito boa, tá bom? Agora você pode estar pensando também, beleza, entendi, mas eu não sei mexer no computador. E aí? E assim, como eu disse aqui na última aula daqui do aquecimento, eu falei justamente sobre isso. Ó, eu não sei mexer no computador ou no Wilcon. E o que acontece você não precisa saber fazer tudo no computador. Você precisa apenas mexer no Wilcon, tá? Você tendo um computador ligado, o Wilcon instalado na sua máquina, você já consegue, na sua máquina que eu digo no seu computador, você já consegue fazer suas matrizes, não é um bicho de 7 cabeças. E nem no Wilcon você precisa saber mexer assim, saber fazer o diabo, fazer estripulia, mexer em todos os botões. Não, você precisa saber mexer em 5 coisas básicas, em pontos básicos de bordado, que eu falei na primeira aula do aquecimento, inclusive. Sabendo 5 pontos básicos, você consegue fazer matrizes muito boas. Isso envolve algumas ferramentas, tá bom? E poucas, não são muita coisa não. Então, na prática aqui, você não precisa ser um expert de computação, nem saber todas as funções do Wilcon para fazer matrizes. Você pode apenas
fazer suas matrizes da forma que você aprender com os vídeos aqui ou no curso mesmo. Seguindo esses 5 passos básicos, você vai conseguir fazer matrizes muito boas. Então, não é uma coisa que, nossa, eu preciso de muito tempo. Além disso, você pode estar pensando, você falou que dá para ganhar dinheiro com isso e tudo mais, mas quem vai comprar de mim? Quem vai comprar de mim? Eu nem sei fazer, eu não sei fazer para mim mesmo. E aí, assim, você não saber fazer, eu já te disse que não é um problema, porque você vai aprender. Eu não tenho dúvida que você consegue aprender a fazer matriz de bordado. Meu pai é uma pessoa de 70 anos hoje, que completados esse ano, e ele aprendeu a fazer matriz comigo depois de já ter 68 anos de idade, tá? Qualquer pessoa consegue aprender, tá? E aí, quem vai comprar de você? Existem vários lugares para você divulgar. Existem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, existem grupos de Telegram e existe clientes na internet que estão todos os dias procurando sobre bordado eletrônico. No Google, por exemplo, no TikTok. Então, internet, diversas formas de achar seus clientes existem aqui, tá? E todas elas a gente vai abordar também no curso e na jornada do bordado eletrônico semana que vem. De novo, se inscreve aqui embaixo, o link vai estar aqui embaixo. E aí, como eu acabei de falar, existem várias pessoas que foram minhas alunas já com o curso que eu lancei em 2013, em 2023, que conseguiram fazer isso, que arrumaram clientes para eles mesmos, que estão vendendo na internet, que eu ensinei uma pessoa muito próxima que eu fui mostrando como fazer as campanhas, ela foi fazendo. E aí as pessoas já conseguem fazer isso. Tem várias pessoas que já vendem em grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook mesmo, ou colocam anúncios na internet para conseguir vender suas matrizes. Então é algo que, poxa, para pensar. Se você cobrar uma matriz barato, na forma que eu ensino aqui, eu cobro 30, R$ 40 uma matriz. Isso para clientes brasileiros. Dá para comprar, dá para vender para clientes estrangeiros, de Portugal, Angola, Europa toda, Estados Unidos. Se você cobrar R$ 40 por matriz e vender uma por dia, que seja uma, com anúncio online, é muito mais, você pode vender muito mais que isso. Se você vender uma por dia, ao longo de 20 dias úteis, sem trabalhar no final de semana, você já faz R$ 800, tá? Se você fizer 2 matrizes por dia, esse valor dobra. E por aí vai. Isso só vendendo dessa forma que eu falei para você, com matrizes personalizadas. Mas se você fizer pacotes de matrizes, a coisa muda de figura. E aí dá, inclusive, tem fazer parceria com a gente aqui no Laboratório do Bordado, que a gente tem um programa de criação de pacotes de matrizes. E aí a gente pode conversar, enfim, os meios são muito diversos. E aí você consegue ganhar de diferentes frentes com bordado eletrônico, não só fazendo a sua matrizinha e bordando na sua máquina. Você pode trabalhar em casa fazendo renda extra ou mesmo isso sendo sua principal fonte de renda, sabendo duas coisas: bordado eletrônico no computador e anúncios online. Então, esse é o caminho. Estou te mostrando essa oportunidade para que você perceba que esse caminho é muito possível e ele está disponível estando aqui no Laboratório do Bordado. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar mais nisso para que a gente veja como funciona, eu mostro para você como funciona. E não se esqueça, se você estiver interessado mesmo, se inscreve para a jornada do bordado eletrônico. Clica aqui embaixo, do bordado perfeito, me desculpa. Aqui embaixo vai ter o linkzinho para você se inscrever. Você clica lá, coloca os dados, é rapidinho e aí a gente volta a conversar, tá bom? Um abraço, até logo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tiver sido útil, se inscreve no canal, curte o vídeo e a gente volta a conversar, beleza? Valeu, um abraço, até mais.